A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a tua vida ricamente, poderosamente, com toda sorte de bênçãos. Aqui quem te fala é o pastor Igor do Ministério da Reconciliação, amém? Nós estamos localizados aqui na Avenida Djalma Vieira Cristo, número 735, Vale do Jatobá, amém? E eu trago para você agora momentos de reconciliação para edificar a tua manhã, a tua tarde, a tua noite, o momento que você se encontra, que Deus continue te consagrando, te abençoando e fazendo você prosperar, amém? Hoje o tema do nosso devocional é: o que eu mais preciso é da presença de Deus. Mas antes de entrar no nosso devocional, eu gostaria que você nos ajudasse, amém? Deixando seu like, compartilhando com mais pessoas, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, amém? E visitando também a nossa igreja local. Mas que Deus continue te abençoando. E agora chegou o momento do nosso devocional. A referência bíblica está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6, verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o gitita, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. O que eu mais preciso é da presença de Deus. Como está a presença de Deus no teu coração? A palavra do Senhor vai mostrar que nós podemos ter tudo, mas se não tivermos o Senhor, parece que falta tudo. Deus, Ele ocupa o tamanho do vazio da sua alma. O tamanho do vazio que você sente no teu coração é o tamanho do Deus que você precisa, um Deus abençoador. E Davi, ele percebe isso. Davi, ele se torna o rei de toda Israel. Davi, ele começa a presidir, ele começa a liderar o povo de Israel em sua totalidade, depois de anos sendo perseguido pelo seu sogro Saul. Agora Davi, ele tem um momento de colheita, e a palavra do Senhor vai garantir que em vida, todas as batalhas que Davi lutou pelo Senhor, nenhuma batalha Davi perdeu. Porque quando você batalha as batalhas do Senhor, Ele vai garantir a vitória na sua vida, e as batalhas que Ele te deu para lutar serão vencidas. Então Davi agora, ele está próspero. Davi, ele tem uma família abençoada. Davi, ele tem muitos criados. Davi, ele mora em um palácio. Davi tem tudo. Só que Davi percebeu uma coisa: o tudo que ele tem não substitui o tudo que Deus é. Então Davi, ele sente a necessidade e ele fica constrangido, porque ele tem casa, ele tem comida, ele tem conforto, ele tem tudo, mas a presença de Deus não se encontra em Israel. Pastor, onde está a presença do Senhor? A presença do Senhor, a arca do Senhor foi levada de Siló, na época que o profeta Eli, o sacerdote, aliás, que era também um profeta, o Eli, ele morre, e os seus filhos Hofni e Finéias também. A palavra do Senhor vai dizer que Eli foi um pai omisso, e os seus filhos pecaram contra o Senhor, levando o povo a pecar. E quando Israel estava para ir para a batalha contra os filisteus, a Bíblia vai dizer que Hofni e Finéias morrem, e a arca é levada para o acampamento dos filisteus. 7 meses a arca do Senhor fica no acampamento dos filisteus, e Deus fere os filisteus. E aí um homem chamado Abinadab recebe a arca do Senhor na sua casa. Só que Abinadab, ele recebe a arca do Senhor e ele deixa a presença de Deus de lado. A arca do Senhor fica 20 anos na casa de Abinadab. E sabe o que acontece na casa dele? Nada. Às vezes a pessoa pensa que tem a presença de Deus. Às vezes a pessoa pensa que se ela estiver em um culto na igreja, se ela colocar um louvor na casa dela, já é o bastante. O Abinadab, ele está com a arca do Senhor, e a arca do Senhor, para você que não sabe, representava a presença do Senhor no Antigo Testamento. Quando o exército de Israel marchava em direção ao campo de batalha, se a arca estivesse à frente da batalha, o povo já sabia, a vitória é garantida, Deus está conosco. Então a palavra do Senhor vai dizer que em 20 anos Deus não fez nada na casa de Abinadab.
E Davi então, ele quer que a presença de Deus, a arca do Senhor, a representação da presença de Deus, volte para Jerusalém, volte para a cidade de Davi. E aí Davi, ele tem uma atitude nobre, ele tem uma boa intenção, mas Davi, ele faz algo que desagrada o Senhor. Por quê? Davi, ele precisava pesquisar nos conteúdos, papiros, rolos, como se devia trazer para Israel a presença do Senhor. E assim, tem um ditado que diz que o inferno está cheio de pessoas que tiveram boas intenções. Davi tem boa intenção, ele quer trazer a arca do Senhor para Israel, para Jerusalém, mas ele não sabe como. E ele vai buscar a arca do Senhor, sabe em que, igreja? Em carroça. Tem tudo para dar errado e deu errado. Um homem chamado Uzá, no meio do caminho, vendo que a arca do Senhor iria pender, cair, os bois passaram em cima de uma pedra, Uzá coloca a mão também com boa intenção, e a arca do Senhor, que representava a presença do Senhor, fulmina Uzá, e Uzá morre ali naquele lugar. Então a arca do Senhor agora é levada para a casa de quem? Obed-edom. Agora eu quero perguntar para você, você receberia essa arca na sua casa? Uma arca que feriu os filisteus, uma arca que não mudou em nada a vida de Abinadab em 20 anos, e uma arca que matou um homem no meio do caminho. Pensa comigo, Obed-edom, ele abre as portas da casa dele para receber a presença de Deus. E não é só a presença, não adianta você ter só a presença de Deus na sua vida, não. Você precisa saber cuidar da presença de Deus. Você precisa saber cuidar daquilo que Deus colocou dentro de você, que é o Espírito Santo. E a palavra do Senhor vai dizer que a arca estava na casa de Obed-edom. A arca ficou 369 anos em Siló. A arca ficou 40 anos sob tutela de Eli, que era um sacerdote. A arca ficou 7 meses na casa dos filisteus. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. E sabe o que aconteceu em tudo isso? Nada. Mas a casa de Obed-edom era diferente, porque no momento que Obed-edom recebe a arca do Senhor, a presença de Deus, ele sabe valorizar. Ele recebe a arca do Senhor, ele ensina a família a respeitar, a ter temor da arca do Senhor. E temor não é medo, temor é respeito. E a Bíblia vai dizer, a palavra vai dizer, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, verso 10 e 11, que em 3 meses, Deus abençoou a casa, a família de Obed-edom. Amém? Conhecer Deus, muitas pessoas conhecem. Muitas pessoas conhecem a fé, muitas pessoas acreditam na salvação, mas viver o verdadeiro evangelho, buscar Deus de verdade, ser um adorador verdadeiro, é para poucos. Deus, ele quer ser valorizado dentro do teu coração. A diferença não estava em receber a arca em sua casa, porque a casa de Abinadab recebeu a arca do Senhor. A diferença é valorizar a presença de Deus no meu coração e dentro da minha casa. Como você tem valorizado a presença de Deus? Deus, ele tem sido dono dos seus dias? Deus, ele tem sido suficiente para você? Ou você precisa de um parceiro? Ou você precisa estar com pessoas? Ou você precisa se relacionar com pessoas para ser feliz? Eu posso dizer algo para você? Depois que Obed-edom ele conheceu o verdadeiro Deus através da arca, ele nunca mais quis sair de perto do Senhor. Quando Deus, ele marca uma pessoa, quando a presença de Deus é importante mesmo na vida da pessoa, ela não busca mais nada a não ser a presença. Que Deus abençoe a tua vida e que você valorize a presença do Senhor. O que demorou mais de 400 anos para acontecer em toda Israel, aconteceu em apenas 3 meses, na casa de um homem que soube valorizar a presença de Deus. Amém? Deixo para você momentos de reconciliação e que Deus abençoe a tua vida ricamente e poderosamente. Fique na paz, fique na bênção.